E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de história. Hoje nós vamos falar sobre o povo brasileiro. Brasil! Então, corre lá, pega o seu livro e abra na página 56. Vamos acompanhar a leitura? A formação do povo brasileiro aconteceu por meio da mistura de 3 raças. A branca, que veio da Europa, a negra, que veio da África, e a indígena, que já habitavam nossas terras. Todas elas são de grande importância na formação da nossa sociedade. O branco trouxe muitas contribuições para o Brasil. Os indígenas foram os primeiros habitantes destas terras e eram bem diferentes dos brancos, tanto fisicamente como nos costumes. O negro é também outra raça da formação do povo brasileiro. Ele veio para o Brasil, a princípio, para o trabalho escravo na agricultura e trouxe contribuições à nossa culinária, ao vestuário, à música e etc. Foi por meio da vivência entre essas 3 raças que aconteceu a mistura entre brancos, indígenas e negros. E se originaram os mamelucos. Tia, o que é isso? É a mistura entre o branco e o indígena. A gente fala mameluco ou caboclo. O cafuço, da mistura do negro e do indígena. E os mulatos, da mistura entre negros e brancos. Com a influência de todas essas raças se formou o povo brasileiro e seus costumes e tradições. Então, galerinha, hoje em dia, nós podemos dizer que essa mistura vai bem além, não é verdade? Por quê? Porque o Brasil não recebeu só a influência dessas 3 raças, mas também da Ásia, né? Da parte da Ásia. Então, o que aconteceu? A gente pode dizer que o povo brasileiro, na realidade, é uma mistura de várias etnias. Eu não gosto muito da palavra raça, porque me lembra cachorro, né? Mas o livro coloca assim. Mas bem, vamos falar. Etnia é a mesma coisa, certinho? Joinha? Então, o povo brasileiro, ele é uma mistura. Então, hoje em dia, a gente vê, assim, essa coisa de racismo com relação à cor da pele, e isso, na realidade, é uma bobeira, né? É algo que pessoas que não sabem, que não estudam, acabam praticando. Por quê? Porque, na realidade, o nosso povo, o povo brasileiro, ele é uma mistura, não é? De várias etnias, sendo essas 3 fundamentais. Certinho? Joinha? Porque foram as 3 que formaram de cara o povo brasileiro naquela época de colonização. Então, nós podemos citar os mamelucos, os cafusos e os mulatos, não é? No caso, vamos falar mameluco, vamos falar caboclos, que fica mais fácil e tá no nosso linguajar, certinho? Então, o caboclo é a mistura entre o branco e o indígena, certinho? Joinha? O cafuço é a mistura do negro com o indígena. E os mulatos, que é a mistura do negro com o branco, que muito aconteceu, sim. Naquela época, eles traziam os escravos para cá, para o Brasil, para trabalhar. E muitos senhores de engenho se envolviam com escravas e, ao contrário
não é? As senhoras lá da fazenda, as senhoras que vinham lá da Europa se envolviam com os negros, sim. E o que acontecia? Eles não podiam ficar juntos porque naquela época havia muito preconceito. Mas acabavam nascendo crianças, né, brasileiras. Então nós não podemos dizer: ah, eu sou branco, ah, eu sou negro, ah, não existe isso, certo? O nosso povo é uma mistura. Por isso que a tia Cris sempre fala que o povo brasileiro é uma mistura de tudo de bom que tem no mundo, certo? Nosso país é uma terra abençoada. Bom, vamos falar agora de etnia, certo? Etnia é a palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes. Ou seja, tem algo em comum, como história, cultura e língua. Por exemplo, como vimos, as principais raças que formaram o povo brasileiro foram negra, indígena e branca. Olha que isso aí é matéria de prova. Então, quais foram as 3 raças que formaram, a princípio, o povo brasileiro? Negra, indígena e branca. Vamos falar um pouquinho dos indígenas. Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas já habitavam nossas terras. Eles viviam em tribos. As tribos mais conhecidas eram Tupi, Caraíba e Nuaruaque. Elas contribuíram muito para a culinária. O que é culinária? É a comida, não é? Mandioca, pimenta, diversas frutas e outros vegetais. Religião, respeito à natureza e os animais. Os índios sempre respeitaram muito a natureza e os animais. E até mesmo a alimentação, a culinária deles era algo bem saudável, não é? Música e dança. Na música, instrumentos como flauta, chocalho, guizos e pau de chuva. Na dança, caipós e caraurupe. E o caboclinho. São exemplos. Línguas como Igaraçu. Então, nós temos aqui algumas fotos, lá na página 57, né? Que a gente acabou de fazer a leitura. Algumas fotos. Tem a foto da mandioca, da vestimenta dos indígenas, né? Com palha, do modo como eles viviam, da caça, da pesca. Bom, vamos para a página 58. Vamos falar agora sobre os negros. Os negros eram capturados na África e vinham para o Brasil para serem escravizados nas lavouras. Contribuíram muito para a culinária, no cuscuz, no começo feito com arroz, mas aqui passou a ser feito com milho. A feijoada, adoro. A moqueca de crustáceo e o caruru. A religião, afoxés, orixás, xangôs, o candomblé, né? O que a gente chama vulgo macumba. É uma religião, é um costume dos negros, não é? Na música e dança. Na música, instrumentos como a gogô, a bebé, berimbau, né? Que a gente vê muito na nossa capoeira. Os tambores. Na dança, maracatu, o samba, não é? Que é uma marca brasileira. Capoeira, o coco e a congada. Na língua, palavras como xodó, quem não gosta de um xodó? A tanga e a maracutaia. Bom, a tia vai contar uma curiosidade para vocês, né? Da cultura negra. Antigamente, a gente vê aí, né, na religião das pessoas, de algumas pessoas, a gente fala muito que a gente vê essas coisas assim na encruzilhada. Antigamente, o que era a macumba? Eles fugiam dos quilombos, né? Que era de onde eles ficavam aprisionados e iam para os quilombos. O maior quilombo foi o quilombo dos Palmares. Aproveitando para falar um pouquinho, porque dia 20 de novembro é dia da consciência negra.
Então, eles fugiam e iam para esses quilombos. Só que levava tempo, levava dias até chegar a esses quilombos. Então, eles fugiam, os negros, porque eles eram muito maltratados. Eles trabalhavam de forma escrava. Então, eles apanhavam, as mulheres eram separadas de seus filhos, eles sofreram muito. Por isso que há esse dia, né? Essa conscientização, consciência negra, certo? Apesar de que há o Dia da Consciência Negra por conta de tudo que os negros escravos viveram. Isso é uma cultura, certinho? Joinha? Tem muita gente que diz que tem que ter o Dia da Consciência Branca. Todas contribuíram muito. Mas a que mais sofreu foi a negra, não é? Foi a etnia negra. Por tudo que eles passaram, por tudo que eles tiveram por tudo que eles sofreram, apesar de contribuir muito, muito, muito para a nossa cultura. Eles eram retirados, obrigados a sair da África para vir trabalhar para os brancos europeus aqui no Brasil. Então eles fugiam, iam para lugares chamados quilombos. Eles corriam pela mata, eles se machucavam, muitos morriam. Então, nessa trajetória, eles colocavam no meio do caminho, eles deixavam alimentos, muita farofa, naqueles pratos. Então eles deixavam ali, e velas. Por quê? Para que outros escravos que fugissem tivessem o que comer no caminho. E essa é a origem certa da palavra macumba, certo? Na realidade, não é isso que acontece hoje em dia, dentro da religião. Era, na realidade, um pano que eles forravam e botavam alimentos ali para que os outros negros encontrassem e comessem e ficassem vivos e fortes até chegar aos outros quilombos. Só uma curiosidade para vocês, ok? Não era isso que acontece hoje em dia. Bom, vamos falar sobre os brancos. Os brancos vieram principalmente da Europa. Contribuíram muito para a culinária. Açúcar, o trigo. Na religião, eles trouxeram para cá, para a nossa cultura, a religião católica, né? Eles acabaram catequizando alguns índios, colocando a religião deles, não é? Música e dança. Na música, instrumentos como rebeca, viola, bandolim. Na dança, a ciranda, a chimarrita, entre outros. E a língua portuguesa, não é? O nosso português, ele não é tão igualzinho ao português que é falado em Portugal, em algumas regiões da Europa, né? O nosso português, ele é adaptado, porque assim como aconteceu uma mistura de etnias, né? De cor de pele, de traços, que a gente fala cor de pele, mas também tem o traço, os olhos, o nariz, o formato do rosto, isso tudo faz parte da etnia, certo? Joinha? Então, essa mistura toda também ocorreu na nossa língua, que é a língua portuguesa. Nós herdamos, como vimos, né? Palavras indígenas, palavras africanas. Então isso tudo faz parte, hoje em dia, do nosso vocabulário. E hoje, né, se formos um pouquinho além, podemos observar que houve também a participação aí francesa, não é? Asiática. Então, o nosso povo vai muito além destas três raças, dessas três etnias, não é? Mas essas três foram as principais, foram as que fundamentaram, as que fundaram o nosso povo brasileiro, que é muito gostoso, não é? Eu digo que o povo brasileiro, ele é o povo mais aconchegante, né, do mundo. Por quê? Nós temos o hábito de abraçar, de beijar, nós somos um povo muito carismático. Bom, vamos ver as brincadeiras herdadas dos africanos. Pular corda, dos indígenas, a peteca, é muito legal jogar peteca. E dos europeus, dos brancos, brincadeira de roda. Podemos dizer, portanto, que a etnia brasileira é formada pela mistura de histórias, culturas, línguas desses diferentes povos, né? Nós somos uma mistura gostosa de tudo que há no mundo. Bom, vamos lá? Vamos fazer os exercícios da página 57, certinho? O 1 e o 2, que tá super fácil. E da página 59 e 60, certo?
Vamos fazer esses exercícios que estão super fáceis, não tá difícil. Lembrando que isso é a nossa matériazinha já do 4º bimestre. Certinho? Joinha? E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Tem outras curiosidades? Manda pra mim. Um beijo no coração de vocês. Pá! E até amanhã com a próxima aula.